Tava assistindo a aula do Adriano aqui um pouquinho. Enquanto eu tomo um chimarrão. Tamo de volta. A gente tava falando em anelídeo. Oi, oi. Acabei meu estima, gente, agora. Vamos voltar. Só deixa eu pegar aqui, botar minha cuia, porque a Naomi tá aqui do meu lado, né? Vem cá, Naomi. E aí, seguinte, né? Se eu não botar a cuia num local seguro, dá oi para as pessoas, Naomi, seja educada. Né? Se eu não colocar num local seguro, gente, a Naomi adora. Ela adora erva de chimarrão. Vocês acreditam nisso? Bom, vamos começar. Só vou pegar uma coisa aqui, pera lá. Pessoal, antes de começar, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês já viram, mas essa é a minha dupla. Naomi e Orfeu. Digam oi. São dois, gente. Olha só. Chamo... Digam oi. Digam oi para as pessoas. Eles são irmãos. Irmãos mesmo. Eu adotei os dois juntos. Meus coisa lindo. Esse aqui, esse é o Orfeu. A Naomi. Tá, agora vocês vão... E vamos voltar, né? Vamos voltar para a matéria. Pessoal, então, eu tava... eles estão aqui do meu lado, os dois me olhando, assim. Então, a gente estava falando de sistema digestório de anelídeo, né? Que foi o item 2, eu anotei aqui para não me perder, porque eu fico totalmente perdida aqui, quando nunca sei onde eu paro. Mas, enfim, olha, a gente viu, então, o sistema digestório de anelídeos, né? O que a gente vai ver agora? Agora, a gente vai pegar a questão do sistema excretor. Então, vamos lá. Para quem chegou depois, nós estamos em filoanelídeos, que são minhocas, sanguessugas, enfim. E aí, nós vimos o sistema excretor. Aliás, vimos o nervoso e o digestório. Para quem perdeu o primeiro período, ou quem quiser pegar o resumo pronto, esse resumo, na verdade, eu mandei em Word para vocês lá no grupo do Face, faz tempo, porque eu mandei vários filos de uma vez. Só que também tem a foto desse resumo escrito à mão por mim, lá no Insta, @objetivo biologia, tá? Sim, Vinícius, agora que eu vi, é um casal. É um casal. Eles são irmãos, os dois são castrados, tá, gente? Sim, Eduardo, é o resumo que eu fiz na live, que eu fiquei de botar a foto e não coloquei. Um dia eu coloquei depois, eu esqueci. A próxima live vai ser sobre artrópoda, tá? Então, olha só, vamos botar aqui, capaz, imagina, sistema excretor, tá? Então, quando a gente fala de sistema excretor, a gente vai dizer que eles têm um par de metanefrídeos por segmento. Então, assim, pessoal, o que seria um metanefrídeo? O metanefrídeo, ele é um rim primitivo, certo? Então, em cada anel vai ter um par desses metanefrídeos. E esses metanefrídeos vão filtrar
linfa, eles vão filtrar o sangue, diríamos assim, né? Vou botar aqui. E aí, depois que eles fazem essa filtração, eu tô escrevendo aqui. Então, olha só. O filtrado deles, né? O filtrado deles, o excreta, é amônia, tá? E aí, o que que vai acontecer? Eles vão ser liberados, eles vão ser excretados por um poro, que a gente vai chamar de nefrídeo poro. Então, em cada anel do corpo de uma minhoca, tem um par nesses rinzinhos primitivos que vão filtrar o líquido interno delas, o sangue, diríamos assim. E aí é liberado uma amônia, tá? Essa amônia, ela vai ser liberada, ela vai ser excretada pelo que a gente chama de nefrídeo poro. É um porozinho que tem em cada segmento, ok? E aí, nós ainda vamos ter, pessoal, a questão 4, que vai ser o sistema circulatório dos anelídeos, né? Então, quando a gente fala do sistema circulatório dos anelídeos, vamos lembrar, meus amores, que esse sistema, ele é fechado. E aí, como eu falei anteriormente, um sistema fechado significa o quê? Que só vai ocorrer a circulação dentro de vasos sanguíneos. Então, não é só ali dentro. E aí tem outra questão, né? O sangue, ele vai ter dois pigmentos, ele vai ter duas composições químicas que auxiliam na captação do oxigênio e do gás carbônico. Então, essas duas composições químicas que vão ter no sangue deles, a gente chama de pigmentos respiratórios, tá? Esses pigmentos respiratórios, um é o mesmo que nós temos nas nossas hemácias, que é a hemoglobina. A hemoglobina é um composto à base de ferro que dá a coloração vermelha para o nosso sangue e que também facilita a captação tanto do oxigênio quanto do gás carbônico, né, no nosso processo respiratório. E o outro pigmento que eles têm, a gente chama de hemocianina, tá? Que também auxilia na respiração desses animais, beleza? O último detalhe da fisiologia aí que a gente vai falar, porque depois eu vou entrar em classes, tá? O último detalhe da fisiologia, então, vai ser o sistema respiratório. Quando a gente fala nesse sistema respiratório, gente, existem dois tipos. Então, vamos ir devagar aqui para entender. O primeiro tipo é quando o animal respira por brânquias, tá? Então, vai ser uma respiração branquial. Então, essa respiração branquial, obviamente, né, pessoal, vai ser nos representantes aquáticos, tá? E aí, nesses... Deixa eu botar pra cá. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu me ajeitar aqui. Aí fica melhor. Deu. Então, nesses representantes aquáticos, por exemplo, a gente vai ter os poliquetos, tá? Só que a respiração, ela também pode ser tegumentar. Tegumentar é a mesma coisa que cutânea, tá? Quando a gente fala em tegumentar, em cutânea, é pela pele. Então, quem é que vai respirar pela pele? Os terrestres, né?
os representantes que vivem na Terra. E aí a gente vai ter como exemplo as minhocas. As sanguessugas também. Mas respiração de sanguessuga tem uns poréns a mais e não é cobrado de vocês, tá? Então, aí a gente vai ter os tipos de respiração. Bom, agora a gente vai entrar em classe. Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui uma linha para ficar separadinho. E agora a gente vai entrar nas classes do filo Annelida, ok? Então, meus amores, olha só. Vamos botar aqui, classes do filo Annelida. A primeira classe, a gente vai trabalhar a classe Hirudinea. A classe Hirudinea também pode ser chamado de aqueto, ok? Olha só, nessa questão do aqueto, o A significa não. E o queto significam cerdas. Então, os anelídeos aquetos vão ser os únicos que não têm cerdas, tá? E aí, quem vão ser eles? São representados pelas sanguessugas. Aquele bichinho, né, nojentinho. Então, olha só, quando a gente fala de uma sanguessuga, a sanguessuga é um animal sem cerdas, né? O nome da classe já te diz isso. E, como eu falei lá no início da aula, para quem não estava, as sanguessugas são ectoparasitas externos. Eles ficam para o lado de fora do corpo, eu vou mostrar uma imagem já. Vou falar bem sobre elas, enfim, tá? São parasitas externos de vertebrados aquáticos. Beleza, amores do meu coração? Então, veja bem, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma imagem de sanguessuga, para quem nunca viu, não conhece. A sanguessuga, quando ela gruda na pele, por exemplo, ela é pequenininha, tá? O que é, Naomi? A Naomi tá aqui me olhando. Ela é pequenininha. E aí, conforme ela vai sugando o sangue, olhem aí na câmera, ela vai crescendo. Então, vocês observem que ela tem duas ventosas, ó. Uma aqui e outra aqui. Tá? Essas ventosas servem para se fixar no hospedeiro. Então, quando a gente fala nas sanguessugas, a gente diz que elas possuem ventosa oral e ventosa posterior. Essa cor naturalmente, ou é por causa... Não, essa cor é a cor do tegumento, é a cor da pele delas, tá? É a cor natural delas. E aí, elas têm essas ventosas, assim, né? Pra se prender ali no hospedeiro, beleza? Então, gente, olha só. Quanto à reprodução, certo? Elas são monóicas. O que seria um monóico? Hermafroditas. Outra questão. Elas têm os dois sexos, tá? Elas são macho e fêmea ao mesmo tempo, mas elas precisam cruzar. Elas precisam de um parceiro sexual. Elas não conseguem se reproduzir sozinhas, mesmo sendo hermafroditas. Então, quando tem cruza, quando precisa de um parceiro sexual, a gente diz que a fecundação é cruzada. E como a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, a gente diz que ela é interna. Então, tem fecundação cruzada e fecundação interna e desenvolvimento direto. O que seria um desenvolvimento direto?
é quando não tem estágio larval. Ela não tem larva, ela já nasce na forma de sanguessuga mesmo, tá? Isso é um desenvolvimento direto. E o último detalhe sobre as sanguessugas, elas têm uma enzima. A enzima é um tipo de proteína que a gente chama de hirudinase. O que vai ser essa enzima hirudinase? É uma enzima anticoagulante. Ela evita que o sangue coagule. Até porque as sanguessugas, elas se alimentam de sangue. Então, o sangue não pode coagular. Então, ali na boquinha delas, tem essa enzima que evita a coagulação, tá? Se uma sanguessuga prende em ti, tu nunca arranca, porque aí tu vai ficar sangrando um mó tempão, porque vai ficar na saliva dela tem essa enzima, e aí vai sangrar, 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 sangrar. O certo é queimar o local onde ela estava grudada, por quê? Porque uma alta temperatura desnatura uma enzima. O que é desnaturar uma enzima? Essa enzima, ela perde a função quando tem a sua temperatura alterada. Olha, eu acho que não dói, eu nunca, não dói, não dói. Até porque tem um monte, tem gente que tem pessoas que às vezes estão tomando banho de açude, saem com sanguessuga grudada e nem viram alguém que veio e avisa, tá? Olha só, as sanguessugas, elas foram durante muito tempo usadas na medicina, tá? Porque se acreditava antigamente, é isso que eu tava falando. Se acreditava antigamente que a sanguessuga, que existiam as sangrias antigamente, tá? Então eles colocavam várias sanguessugas no corpo de uma pessoa para elas irem sugando o sangue dessa pessoa, porque aí se acreditava que obrigaria essa pessoa a produzir sangue novo e que isso evitava doenças. Obviamente, hoje a gente sabe que não, mas as sanguessugas voltaram a ser usadas na medicina atualmente, bastante usadas, principalmente em pesquisa médica, para pessoas que fazem enxerto ou transplante de pele, tá? Por quê? Porque quando se aplica a sanguessuga ali, no enxerto, num transplante de pele, ela melhora muito a circulação local. E aí evita a rejeição. A pessoa se adapta mais rápido. Beleza? Outra coisa importante, dessa enzima hirudinase, isso aí, para cirurgia plástica. A pessoa se adapta melhor, tá? Porque ela consegue promover uma vascularização ali, uma circulação mais eficiente no local onde foi mexido cirurgicamente. Sim, elas estão voltando a ser usadas, tá? E uma outra questão, bem colocado. E uma outra questão importante sobre essa enzima hirudinase é feita uma pomada, gente, que é o iridoide, que uma galera aqui já deve ter usado, né? O iridoide é uma pomada que tira hematoma, aquela mancha roxa. O que é aquela mancha roxa? Quando a pessoa leva uma pancada no futebol, por exemplo, o que é aquela mancha roxa? É sangue coagulado que ficou preso entre os tecidos. E essa pomada iridoide, que é feita sinteticamente da enzima da sanguessuga, ela descoagula. Então, ela tira o roxo muito rápido, né? Às vezes a pessoa leva uma pancada no futebol, ou cai de bicicleta, fica aquela mancha roxa, ou sei lá, leva um chupão no pescoço, tá aquele roxo horroroso, né? Coisa bagaceira. Mas enfim, acontece, né? Aí a pessoa, tipo, não quer mostrar aquilo, né? Porque é meio mico, assim, né? E aí o que que a pessoa faz? Ela pega e compra e passa um iridoide ali, essa pomada, e rapidinho já descoagula ali, enfim, tá? Já sei que vai ter gente que não conhece o iridoide, que vai comprar o iridoide, ok. Bom, então, aí a gente encerra as sanguessugas. E aí a gente vai para a segunda classe dos anelídeos, que é a classe oligoqueta. Quando a gente fala
prefixo oligo significa poucos, quietos, cerdas. São os animais que possuem poucas cerdas, né? Então, a gente vai ter aqui como representante as minhocas. Para quem não estava no primeiro período, minhoca tem cerda sim, tá? Elas têm poucas e muito pequenas, mas elas têm cerdas e essas cerdas auxiliam na locomoção, tá? Então, essas cerdas, elas são de quitina, o mesmo componente que depois a gente vai estudar em artrópoda, ok? Do que uma minhoca come? O que uma minhoca come? A gente diz que as minhocas são herbívoros. O que é isso? É um animal que se alimenta de detritos, certo? Só que elas têm uma grande importância ecológica. Vocês já devem ter escutado que solo que tem minhoca é fértil, né? Por quê? Porque quando tem minhoca no solo, ela vai fazer duas coisas. Primeiro, ela promove o que a gente chama de aeração do solo. Olha só, a aeração vem de ar. Vocês sabem que a minhoca é um ser subterrâneo e que ela vai caminhar fazendo túneis, correto? Então, por esses túneis que uma minhoca vai cavando, ela vai promovendo galerias, ela vai montando galerias para passagem de ar, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu publico. Aqui. Ó. Vocês estão vendo que conforme as minhocas vão cavando e vão se locomovendo, elas vão formando túneis, né? E por esse túnel vai passar o ar. Então, a gente vai ter um solo aerado, um solo mais macio, com mais nutrientes, certo? Então, elas promovem a aeração do solo e elas também adubam o solo. Por quê? Porque as fezes da minhoca é um adubo poderosíssimo que a gente chama de humus. São as fezes, então, da minhoca. Ó. Então, elas têm uma grande importância ecológica lá para o solo, né? Elas promovem a aeração, que são essas galerias de ar, para passagem de ar, e o cocô lá, as fezes da minhoca, é o que a gente chama de humus. Ok, gente? E o humus, ele é um adubo maravilhoso, tanto que pessoa assim que gosta de jardim, de jardinagem, né? Quando compra terra lá para o seu jardim, essa terra ela é enriquecida com humus, ok? Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Tá complicado hoje para me ajeitar, tá? Então, aí sim a gente vai ter a questão do humus. Buenas. E aí faltou questão da reprodução. Então, quando a gente fala de minhocas, são monóicos. Lembrando, de novo, monóico é o que a gente chama no popular de hermafrodita. Ela é macho e ela é fêmea ao mesmo tempo. Outra questão das minhocas é que mesmo elas sendo macho e fêmea ao mesmo tempo, elas precisam cruzar, elas precisam de uma fecundação. Então, a fecundação é cruzada, só que ela não é dentro do corpo da minhoca, ela é externa. Eu já vou explicar como isso acontece. E aí vai ter auxílio do clitelo. O que seria esse clitelo, né? O clitelo
é um anel maior com função reprodutiva. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? E já vou explicar isso, calma lá. E a outra questão é que elas têm desenvolvimento direto. Quando é desenvolvimento direto, sem forma larval, ok? Deixa eu ver. Sim, os dois são fecundados. Isso, que nem nas planárias. Eu tava lembrando qual plateuminto que eu... nem nas planárias, lá dos plateumintos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu vou mostrar o que é o clitelo. Né, Naomi? Naomi tá aqui muito preguiçosa. Gente, esse anelzão maior aqui é o clitelo, tá? Toda minhoca tem. Nesse aqui ela tá bem destacada. Deixa eu pegar uma outra imagem. Que aqui todos os clitelos que estão mostrando, eles estão bem desenvolvidos. Que nojo! Olhem aqui, duas minhocas cruzando. Aí vocês podem dizer assim, tá, mas como assim a fecundação é externa? Momentos de intimidade total. Como assim a fecundação é externa? Olha só, uma minhoca ejacula dentro da outra ao mesmo tempo, tá? E aí, o sêmen fica guardado dentro de uma estrutura que só serve para guardar o sêmen, que a gente chama de vesícula seminal, até enfim, tá? Aí o sêmen fica ali dentro. Uma ejacula dentro da outra ao mesmo tempo. Depois que acontece essa ejaculação cruzada, que uma ejacula dentro da outra, ainda não aconteceu a fecundação, gente. Por quê? Porque fecundar, ejacular não significa fecundar, né? O sêmen fica guardado ali. Aí vem aquele anelzão que é o clitelo, e o clitelo secreta uma bolsinha. Ele fabrica uma bolsinha, e dentro dessa bolsinha, que fica solta em torno do corpo da minhoca, como se fosse um anel. Imagina um anel no teu dedo, né? O anel movimenta. Essa bolsinha, em torno ali do corpo da minhoca, ela movimenta também. E dentro dessa bolsinha tem os óvulos. Então, quando essa bolsinha passa pelo canal onde está guardado todo o sêmen da outra minhoca, o sêmen entra para essa bolsinha e ali nessa bolsinha vai acontecer a fecundação. Então, dentro dessa bolsinha, que é o casulo, vão formar ovinhos. E aí a minhoca vai caminhando e perde esse casulo com os ovinhos dentro. E aí nascem as minhoquinhas. Basicamente isso. Óbvio, ninguém vai perguntar isso para vocês numa prova, tá? Eu tô falando aqui mais por questão de curiosidade, porque sempre acabam perguntando. Beleza? E aí a gente vai, que é a classe dos poliquetos. Não, a fecundação ocorre nas duas. Ela é cruzada, uma ejacula na outra, cada uma produz seu clitelo com os ovinhos, cada uma delas fecunda e larga a minhoquinha, tá? Então, a última classe é a classe dos, né? Os anelídeos com muitas cerdas. Então, vamos lá, gente. Eles têm
muitas cerdas. Eles são conhecidos como nereides ou vermes de fogo, lembrando que eles não causam doença. Verme não é sinônimo de doença, é sinônimo de um animal que tem uma forma que é vermiforme, forma de verme, alongada, mole, enfim, tá? E eles são marinhos. O que a gente vai saber? O que a gente tem que saber sobre esses animais? Eles são carnívoros. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como eles são. E eles vão ter respiração. Ah, meu Deus, meu nariz. Respiração, que coceira. Respiração branquial por branco, tá? Eles são dioicos. Dioico é sexo separado. Aí depende da espécie, a fecundação pode ser interna ou externa, então não vou colocar aqui. E eles têm desenvolvimento indireto. O desenvolvimento indireto é um estágio larval, tá? E a larva é a trocófora. Eu vou mostrar para vocês agora um poliqueto. Eles têm muitas cerdas mesmo, assim. Muitas. Ó. Esse é um poliqueto. Essas coisinhas branquinhas ali no lado que vocês estão vendo são as cerdas. Querem ver o outro? Tem vários tipos. Olha esse aqui. Esse aqui é muito bonito. Olha. Sim, parece uma escovinha. Vamos ver o outro. Ah. Tem vários, tá? Vários tipos de poliqueto. Olhem esse aqui. Ok? E uma coisa importante, eles têm parapódios. Não, o manduvá é artrópoda, tá? Ele não entra em anelídeo, ele é inseto. É o próximo filo que a gente vai estudar. O que é isso na ponta do último? São cerdas especializadas na captura de alimento. Eles ficam fazendo assim, e aí quando o alimento passa, eles fazem isso aqui, ó. Pegam. É uma cerda, tá? Não é bem um tentáculo, parece, mas não é. É igual a um tentáculo, mas não é. É uma cerda especializada na captura de alimentos, sim. Tem alguns que ficam embaixo da areia, só com essas cerdas que parecem tentáculos para fora. Eles ficam fazendo esse movimento aqui. E aí, quando passa uma presa, eles só pegam a presa e fazem assim, ó. E entram para debaixo da areia, onde eles cavam túneis, tá? E aí, para encerrar, pessoal, que acabou o tempo de aula, eles têm parapódios. Então, só vou mostrar aqui para vocês, só vou falar para vocês o que são parapódios. Os parapódios, eles são projeções laterais para emissão de cerdas e que também funcionam como brânquias, né? Daí é lá na respiração.
Olha só, gente, os parapódios é característica exclusiva, tá? Só existe nos poliquetos. Deixa eu... Ai, vocês querem ver a cara de um poliqueto antes de eu sair? Querem ver? Olha que coisa simpática, gente. Imagina, tu tá mergulhando e tu se dá de cara com essa coisinha fofa aqui, ó. Tcharam! Tcharam! Ó. Ai, não parece um feto, que horror. Olha só. Tá, só deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, eu vou botar no Insta hoje. Gente. Olha aqui, olha esse. Até vou salvar. Que eu vou botar no meu Insta. Eu tenho um Insta de biologia que tá meio abandonado, mas na quarentena eu meio que abandonei, mas hoje eu tô reativando ele, que eu posto todos os dias dicas de biologia e coisa e tal. E aí eu meio que abandonei na quarentena. Agora eu vou ativar ele hoje. Espera aí, só um pouquinho. Eu faço quiz, faço um monte de coisa lá. Eu vou mostrar aqui um poliqueto que tá morto, tá? O que tá ali, ó, circulado no quadradinho azul é o parapódio. Então, são as projeções laterais de onde saem as cerdas. Que horror! Certo, meus amores. Vou deixá-los, não sei com quem vocês têm aula agora. Mas até semana que vem. Um beijo grande. Ah, o meu Insta, eu vou botar aqui para vocês. Meu Insta de bio é @bio_rebassani. Certo, gente? Fui. Tchauzinho para vocês. Sim, eu tenho feito as lives nos sábados, né? Tá? Sábados a 1h30 da tarde, geralmente é quando eu tô fazendo as lives. Certo, gente? Preciso ir porque tá na hora da aula do outro prof. Qualquer coisa me chama lá que eu respondo. Beijos!